E aí, gurizada, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos aí dar continuidade às aulas de filosofia. Hoje eu estou aqui num lugar muito especial, né? No cenário do Projac, nos estúdios Globo, né? Para deixar a aula um pouco mais interessante, porque eu ouvi algumas reclamações. Então vamos lá. Vamos começar, vou dar continuidade, né? Esse verde ficou muito estourado? Não? Conversa com a equipe técnica aqui, o pessoal da Globo é meio exigente. Vamos lá. Como seria estar no lugar do outro, tá? Essa é a grande questão. A gente trabalhou algumas coisas, lembra do David Foster Wallace? Falou da importância da gente tentar ficar no lugar do outro, né? Mas vamos tentar um pouco pensar o que seria isso, que nomes a gente vai dar na filosofia, em outros lugares sobre isso, tá? Nós precisamos reconhecer a humanidade do outro, né? Para a gente se colocar no lugar do outro, reconhecer a humanidade do outro. O que é reconhecer a humanidade do outro? Reconhecer que o outro é igual a mim, tá? Que tem as mesmas necessidades, que tem as mesmas dores, as mesmas angústias. Ou seja, ele não é nem superior a mim e nem inferior a mim, e não é nem outra coisa. O outro é exatamente igual a mim no sentido humano, tá? Então, para eu conseguir me colocar no lugar do outro, é fundamental eu reconhecer a sua humanidade. Quando eu vejo alguém sofrendo e não consigo sentir nenhum tipo de piedade ou nenhum tipo de empatia com aquilo, eu vou falar o que é empatia agora, significa que eu não reconheço a humanidade dele, ou seja, não reconheço como um ser igual. Significa que eu estou cheio de preconceitos e eu acho muitas vezes que aquela pessoa merece sofrer. Eu preciso, né, me colocar no lugar do outro. Vamos tentar, então, pensar como é que eu faço para me colocar no lugar do outro. Como eu falei agorinha, a palavra mágica é empatia, né? O que é empatia? É buscar colocar-se mental e afetivamente no lugar de alguém, tentando ver o mundo sob o olhar dessa pessoa, pensar de acordo com as ideias dela, sentir o efeito das emoções que a envolvem, tá? Então, não é necessariamente ser o outro, imitar o outro. Significa pensar, significa se colocar basicamente mentalmente, tentar entender como ela está pensando e tentar entender como ela está sentindo. Ou seja, por exemplo, alguém perdeu alguém da família que era importante. Você nunca perdeu, você não sabe o que é isso, né? Mas você vai ouvir essa pessoa, vai ouvir ela falar da dor dela e vai tentar se colocar no lugar dela, né? E vai tentar compreender a dor dela a partir de, sei lá, pensando como seria difícil para você perder alguém que você ama. E isso é se colocar no lugar do outro, né? Ou seja, se colocar mental e afetivamente no lugar de alguém, tá bom? Quais são as dificuldades disso? As dificuldades são a seguinte: a gente tem uma tendência a se colocar mais no lugar das pessoas que a gente conhece ou que a gente gosta, tá? Então, como é que eu posso reconhecer a humanidade de todo mundo se de algumas pessoas eu não gosto, né? Então, essa é a grande dificuldade. Lembra que a Bíblia, né, Jesus Cristo vai dizer: ame o próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo quem é o próximo? O próximo é todo mundo, certo? Ele não está dizendo ame só aqueles que você ama, ou ame só aquelas pessoas que você acha legal. Ele está dizendo ame o próximo como a ti mesmo, né? E reconhecer a humanidade do outro é reconhecer de todas as pessoas, né? E você só consegue ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro mental e afetivamente, quando você reconhece a humanidade dele, independente de quem ele seja. Mas é uma grande dificuldade, porque a nossa tendência, lembra que o David Foster Wallace falou disso? A nossa tendência geralmente ser mais empáticos com aquelas pessoas que a gente gosta. As pessoas que a gente não gosta, a gente tem mania ou o hábito de, né, não ligar muito, não se importar muito quando ela está sofrendo, tá? Mas o trabalho aqui seria o de tentar aprender a ser empático com todas as pessoas, tá? Bom, aqui vai ter uma atividade ali, tá? Na apostila de vocês, que é bastante interessante. Para vocês atribuírem, eu quero que vocês façam aí na casa de vocês, atribuam aí, tá? Número de 1 a 7, o tipo de pessoa, né? A pessoa pela qual você considera mais fácil de ter empatia. Uma criança, um idoso, um ídolo, uma pessoa de outra classe social, uma pessoa que tem ideias e valores diferentes dos seus, uma pessoa que você considera má ou uma pessoa de quem você não gosta, tá?
eu vou dificultar um pouco esse trabalho. Pensem mais a seguinte coisa. Acabou o mundo, acho que eu já fiz essa atividade com quem estudou comigo ano passado. Acabou o mundo, você tem um bunker, ou seja, um abrigo, e só cabe 5 pessoas além de você. Você tem aqui uma criança, um idoso, um ídolo, um famoso que você gosta, uma pessoa de classe social diferente da sua, uma pessoa com ideias e valores diferentes dos seus, uma pessoa que você considera má e uma pessoa de quem você não gosta. Você tem que deixar 2 pessoas de fora para morrer fora do abrigo, tá? Você só vai salvar 5 dessas. Quais das 5 você salvaria e quais seriam as 2 pessoas que você deixaria morrer, tá? Então, e depois pense sobre isso. Por quê? Justifique exatamente por que você deixaria essas pessoas. Por que você não reconhece a humanidade delas? Por que você acha que elas são indignas da humanidade ou da atribuição de humanidade que você faz, tá? Então, quais foram os critérios que você utiliza ao pensar sobre isso, né? E por que você acha que as pessoas que você excluiu, elas estão fora do seu critério de humanização, tá? Bom, quando a gente fala em solidariedade, quando fala em empatia, nem se colocar no lugar do outro, normalmente na nossa sociedade a gente vai falar sobre voluntariado, né? Caridade, que é o que normalmente se faz. Mas será que é disso que se trata, né? Será que quando a gente pensa na sociedade como um todo, basta a gente ser caridoso e voluntário com quem sofre fome, quem está sofrendo com alguma questão de guerra, né? Com alguma questão de doença, etc. Será que basta eu fazer isso? Ou será que existe uma outra coisa por trás que eu preciso pensar, tá? Bom, aí mais adiante a gente vai tratar questões sobre a justa medida, ou seja, justiça, tá? O que é justiça? Eu vou mostrar um videozinho para vocês agora que vai explicar um pouco isso, tá bom? Agir de acordo com o bem é ser justo? Ser justo é o mesmo que ser bom ou bondoso? É melhor ser bom ou justo? Agir de acordo com o bem é agir certo? A sociedade pode nos cobrar bondade e justiça? Fiquem atentos ao vídeo agora que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E depois a gente conversa. O que é a justiça? Céfalo, um nobre cidadão ateniense, reuniu em sua casa para jantar alguns célebres personagens da antiguidade. Entre os convidados estavam Sócrates, Polemarco, Glauco, Simônides, Adimantro e Trasímaco. No decorrer da ceia, esses personagens passaram a discutir qual seria a definição de justiça. Céfalo, o anfitrião, afirmou que ser justo é jamais enganar alguém ou mentir, nem ser devedor, seja de honrarias aos deuses ou de dinheiro a uma pessoa. Para sintetizar o que Céfalo havia dito, Simônides afirmou que ser justo é dizer sempre a verdade e em restituir o que se tomou emprestado de alguém. Mas Sócrates, conhecido por ser um exímio indagador, não se deu por satisfeito com essa definição e questiona se ela seria válida para todas as situações. E se, por exemplo, tivéssemos tomado uma arma emprestada de alguém, mas quando fôssemos devolvê-la, seu dono estivesse tomado pela loucura? Seria justo que restituíssemos a arma a uma pessoa que está afetada mentalmente e que pode ferir alguém ou até si mesmo? Ou ainda, seria sensato dizer a verdade a alguém que não sabemos como pode reagir? Sócrates ainda questiona se restituir aquilo que se deve poderia significar, por exemplo, fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos. Mas então, como esta poderia ser a definição de justiça? Favorecer a quem gostamos e prejudicar nossos desafetos? Para descartar de vez essa premissa, Sócrates afirma que se aceitássemos a definição de que justiça é restituir aquilo que se deve, ou seja, fazer o bem aos amigos e o mal aos inimigos, então a justiça não seria coisa muito útil nos tempos de paz, em que não se tem inimigos. Todos concordam com Sócrates que nenhum desses casos estaria adequado à percepção de justiça que se tem, e, portanto, nenhum deles poderia exprimir a definição desse conceito.
Não é lícito fazer um mal a ninguém em nenhuma ocasião. Mas Trasímaco interrompe Sócrates, alegando que ele só fazia questionar e refutar os argumentos apresentados pelos demais, mas que não apresentava o que era justiça, afinal de contas. Trasímaco, então, apresenta sua definição de justiça. Ela é simplesmente a conveniência do mais forte. Ele afirma que as cidades, cada uma administrada por diferentes formas de governo, faz leis para seu próprio proveito. A democracia, leis democráticas. A tirania, leis tirânicas. E as outras a mesma coisa. Estabelecidas estas leis, declaram justo para os governados o seu próprio interesse e castigam quem o transgride como violador da lei, culpando-o de injustiça. Em outras palavras, para Trasímaco, a lei favorece o governo e, nesse sentido, ela é o interesse do mais forte. Insatisfeito com essa definição, Sócrates demonstra como esse tipo de argumento pode ser falacioso. Segundo a premissa de Trasímaco, seria justo que acatássemos todas as leis que fossem elaboradas pelos mais fortes, até mesmo quando esses se enganam e promulgam leis que lhes são prejudiciais. Assim, também seria justo fazer o que é desvantajoso para os governantes. Ou seja, a conveniência do mais forte, expressa nas leis, não poderia ser a definição de justiça, pois é incoerente quando a lei cumprida acaba não os favorecendo. Na história vivida por Sócrates, o debate sobre a justiça segue, com cada pensador tentando encontrar uma definição sobre esse termo. Na história da filosofia não foi diferente, e a noção de justiça foi revisitada por pensadores das mais diferentes épocas. Mas isso já é uma outra história. Bem, pessoal, é isso. Até a próxima aula. Respondam as questões. Fiquem bem. A gente se vê.